Cooperativa de Crédito de Empresários, Sicoob Transcred, CNPJ número 04.247.370/0001-89, NIRI número 424.0001685.5. Assembleia Geral Ordinária. Edital de convocação. A presidente da Cooperativa de Crédito de Empresários Sicoob Transcred, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados que, nesta data, são em número de 20.730 em condições de votar, para reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no Centro de Eventos, localizado na Rua Vitor Sopelsa, bairro Parque de Exposições, no município de Concórdia, Santa Catarina, no dia 20 de fevereiro de 2020, às 17 horas, com presença de 2/3 dos associados em primeira convocação, às 18 horas com presença de metade mais um dos associados em segunda convocação, ou às 19 horas com presença de no mínimo 10 associados em terceira convocação para deliberar sobre os seguintes assuntos. Ordem do dia: 1. Prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, compreendendo a. Relatório da gestão, b. Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2019. C. Demonstração das sobras ou perdas apuradas. D. Parecer do Conselho Fiscal. E. Relatório de auditoria independente. 2. Destinação das sobras apuradas. 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração com mandato até agosto de 2024. 4. Outros assuntos de interesse do quadro social. Concórdia, Santa Catarina, 24 de dezembro de 2019. Presidente Ana Halber Balsan. Observações. 1. A Assembleia não será realizada na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações. 2. A inscrição de chapas para o Conselho de Administração ficará aberta na sede da cooperativa até às 15 horas do dia 31 de janeiro de 2020. 3. As demonstrações financeiras e contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e serão divulgadas no site institucional a partir do dia 27 de janeiro de 2020. Confira agora os principais indicadores da prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. As demonstrações estão disponíveis na íntegra no site do Sicoob Transcred. No ativo circulante, finalizamos o ano com mais de 370 milhões de reais. Neste item, vale lembrar que as principais contas que compõem este ativo são os títulos e valores imobiliários e as operações de crédito a curto prazo. Em não circulante, apresentamos um aumento de 62% em relação ao ano anterior, finalizando 2019 com 211 milhões de reais. No realizável a longo prazo, o aumento foi de 71%, chegando a um valor de 194 milhões de reais. Esse crescimento é atribuído às operações de crédito liberadas a longo prazo. Fechando ao final do exercício de 2019, o total dos ativos em 581 milhões de reais, um crescimento de 9% em relação ao ano anterior. Agora vamos falar sobre o passivo do Sicoob Transcred. A conta circulante apresentou um crescimento de 8%, fechando o exercício com 468 milhões de reais. Vale lembrar que compõem esses valores os depósitos à vista e a prazo e outras obrigações. No item não circulante, fechamos em 661 mil reais. Já o patrimônio líquido chegou a 112 milhões de reais, um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. Esse aumento é em função das sobras acumuladas e do capital social integralizado durante o exercício. Por fim, apresentamos o total do passivo e do patrimônio líquido em 581 milhões de reais. Nesse momento, vamos apresentar as demonstrações das sobras ou perdas, onde constam os ingressos da intermediação financeira com aproximadamente 50 milhões de reais. No resultado bruto da intermediação financeira, chegamos aos 20 milhões de reais. Fechando o resultado antes da tributação e da participação nas sobras, alcançamos 21 milhões de reais. Em 31 de dezembro, fizemos o pagamento do juro sobre o capital social, chegando a distribuir entre os associados mais de 3,5 milhões de reais em conta corrente. Finalizando as demonstrações com 17 milhões de reais de sobras líquidas após o pagamento do juro da cota capital. Com base nas demonstrações apresentadas, comunicamos o parecer da auditoria independente.
Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Crédito de Empresários Sicoob Transcred, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa de Crédito de Empresários Sicoob Transcred em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para a opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis. Somos independentes em relação à cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Agora compartilhamos com vocês o parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Empresários Sicoob Transcred, cumprindo o que determina o Estatuto Social e a legislação vigente, examinou as demonstrações financeiras referente ao exercício de 2019, compreendendo balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, relatório do Conselho de Administração e demais demonstrativos e notas relativas ao período. Nos referidos exames, o Conselho Fiscal levou em consideração as análises realizadas nos livros, documentos e atos, bem como os critérios e procedimentos contábeis, tudo em consonância com a legislação atual. O Conselho Fiscal conclui que as referidas demonstrações refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da cooperativa, pelo que são de parecer favorável que a Assembleia Geral Ordinária, convocada para tal fim, deva aprovar os aludidos documentos. Concórdia, Santa Catarina, 5 de fevereiro de 2020.